O fazendeiro fez algo que ninguém esperava quando a filha entregou a mãe idosa em troca de uma casa, mas a tragédia não estava na troca, e sim no vazio que ela preenchia. Você lembra de um tempo em que a sobrevivência se sobrepunha à decência? Em um vale esquecido pelas chuvas, onde a terra rachada refletia a aridez dos corações, vivia Sofia. Ela era uma mulher de 30 e poucos anos, com as mãos calejadas pela luta constante contra a miséria. Seus olhos, antes cheios da luz da juventude, carregavam agora o peso cinzento da Vila Seca, um aglomerado de construções de barro que pareciam derreter sob o sol implacável. Ali, o futuro era apenas uma miragem e o presente, uma dolorosa constatação. Se você está assistindo a esta história, pause um momento, dê um like para que mais pessoas conheçam a profundidade dessa troca. Me diga de qual cidade você acompanha esta narrativa, para que eu saiba até onde o eco da vida de Elara alcança. E claro, se você valoriza histórias de valor humano e resiliência, inscreva-se no canal para não perder o que vem a seguir. Sofia dividia um barraco precário com sua mãe, Elara. Aos 74 anos, Elara era frágil, não pela idade, mas pela vida que lhe havia sugado as forças. Tinha o corpo magro, os cabelos brancos finos como seda, e um cheiro suave de ervas secas que ela guardava em pequenos saquinhos sob o travesseiro. A única mobília de valor na casa era a pequena Bíblia surrada, cujas páginas amareladas guardavam mais esperança do que a realidade permitia. A vida em Vila Seca significava fome intermitente e, pior, a constante ameaça da chuva que transformaria o barraco em lama. Sofia estava exausta. Ela amava a mãe, mas o peso de sustentá-la, de tentar manter a dignidade de ambas em um lugar que só oferecia desespero, havia corroído seu julgamento e seu amor próprio. Ela precisava de um teto seguro, não apenas um abrigo, mas algo sólido, que cheirasse a cimento e promessa. Foi essa necessidade desesperada que a levou até Tobias. Tobias era um fazendeiro de 60 anos. Ele não era rico, mas era dono de O Sítio da Pedra, uma propriedade que contrastava violentamente com a Vila Seca. O Sítio da Pedra ficava a 1 hora de caminhada, encravado em uma parte do vale que milagrosamente retinha água. Os campos eram verdes, as mangueiras davam sombra farta e o cheiro era de terra úmida e feno recém-cortado. A casa principal era de pedra maciça, sombria, mas inabalável. Tobias vivia sozinho. Sua esposa havia morrido há 10 anos e seus filhos haviam se mudado para a capital, deixando-o com uma solidão silenciosa que pesava mais do que as sacas de grãos que ele carregava. Ele era um homem de poucas palavras, com ombros largos e uma barba grisalha mal aparada. Seus olhos castanhos eram profundos, mas não vazios. Carregavam a tristeza da ausência. Ele não procurava uma nova esposa, mas sentia falta do barulho miúdo da convivência, do cheiro de café passado pela manhã, de alguém para compartilhar o silêncio. Sofia se apresentou a ele em uma tarde de terça-feira. O sol estava a pino, e o suor escorria pelas suas têmporas enquanto ela se sentava na varanda de Tobias, aceitando um copo de água fresca que parecia ambrosia. Ela não enrolou. A necessidade a havia tornado brutalmente direta. Senhor Tobias, eu sei que o senhor está sozinho, e sei que o senhor tem aquela casa de apoio no limite da sua cerca, aquela pequena casa de madeira que está vazia há anos. Ela começou, a voz ligeiramente trêmula. Tobias a olhou por cima do copo de metal, sem reação. Ele apenas balançou a cabeça, confirmando a existência da pequena casa que ele usava para armazenar ferramentas que não cabiam no celeiro. Eu preciso daquela casa, Tobias. Eu faria qualquer coisa por ela. Eu daria a alma, se pudesse, mas o que eu tenho para dar é minha mãe. O silêncio que se seguiu não era de reprovação, mas de surpresa pesada. Tobias piscou lentamente.
O zumbido das abelhas no jardim parecia ensurdecedor. "Sua mãe?" ele perguntou. Sua voz era grave e áspera, como cascalho sendo revirado. "Elara, eu a conheço, uma senhora muito respeitável." "O que quer dizer com dar sua mãe, Sofia?" Sofia respirou fundo, fechando os olhos por um segundo. A vergonha era um veneno frio, mas ela engoliu. "Eu estou pedindo uma troca. A casa, Sr. Tobias. Um teto seguro onde eu possa recomeçar e me concentrar em um trabalho que pague a comida. Em troca, a Sra. Elara viverá aqui com o senhor. Ela é uma excelente cozinheira, é quieta, gosta de cuidar das ervas. Ela fará companhia ao senhor, cuidará da casa, fará o que uma dona de casa faz. O senhor não estará mais sozinho. Ela estará segura, alimentada, e eu estarei livre da preocupação de vê-la morrer de frio ou fome naquele barraco." Era um pacto frio, calculado. Sofia oferecia sua mãe como uma mercadoria emocional, uma peça de mobília antiga que, embora amada, ocupava muito espaço no navio que estava afundando. Tobias franziu a testa, mas ele não riu nem se indignou, o que deu a Sofia uma ponta de esperança. Ele ponderou, os olhos fixos na linha do horizonte, onde o céu encontrava o verde vivo da plantação de milho. "Eu não estou buscando uma esposa, Sofia," ele afirmou categoricamente. "Eu sei, Sr. Tobias, e minha mãe não está em idade para procurar um marido. Ela procura paz, segurança e dignidade, e o senhor procura silêncio com companhia. Não é um casamento, é um acordo de convivência. Ela terá seu próprio quarto na casa principal e terá tudo o que precisa. E eu terei a pequena casa de madeira." Ele levou 1 minuto inteiro para responder. Era o tipo de silêncio que pesava, carregado de ética rural e da hesitação de violar uma lei moral não escrita. "A casa é pequena, Sofia. Mal cabe uma cama e uma mesa. E precisa de consertos pesados. Tem goteiras. Ela é de madeira, é mais sólida que o barro. Eu aceito, sem condições. Apenas me dê a chave e eu trago minha mãe amanhã." Tobias assentiu, mas havia algo de profundamente desconfortável em seu rosto. Uma mistura de alívio por ter a perspectiva de companhia e repulsa pela natureza da transação. Ele aceitou a mãe de Sofia, Elara, como moeda de troca por um pedaço de terra. O acordo foi fechado com um aperto de mão seco e rápido. Na manhã seguinte, a mudança de Elara foi patética em sua brevidade. Ela levou consigo apenas a Bíblia e um pequeno embrulho de tecido contendo suas roupas mais decentes e um punhado de sementes de manjericão. Elara estava ciente da transação. Sofia, sem conseguir olhar a mãe nos olhos, havia explicado tudo com uma frieza racional. "Mãe, é o único jeito. Você terá dignidade e eu terei segurança para lutar por um futuro sem a preocupação de ter que te proteger de todo o vento." Elara não chorou. Seus olhos castanhos, que carregavam a mesma cor dos de Sofia, apenas se encheram de uma tristeza resignada. Ela entendia a desesperança da filha. Ela sabia que, para Sofia, a casa de madeira representava a linha entre a vida e a queda final. E por amor à filha, Elara vestiu a capa de dívida viva e aceitou sua nova residência. A viagem até o sítio da pedra foi feita em silêncio. Apenas o ruído da carroça alugada, puxada por um burro velho, quebrava a quietude da manhã. Quando chegaram, Sofia mostrou a Elara a casa grande, a estrutura robusta de pedra que seria o novo lar de sua mãe. E em seguida apontou para a pequena, quase invisível, casa de madeira no limite da propriedade, mal iluminada e escura, que seria o seu novo lar. A ironia era palpável. Elara ganharia segurança e conforto, enquanto Sofia assumiria a luta no pequeno e desorganizado anexo. Tobias estava esperando. Ele era menos rude do que parecia e ajudou a descarregar o pequeno fardo de Elara. Sofia apressou a despedida.
Ela não podia suportar mais um minuto daquela situação. Ela abraçou a mãe rapidamente, um abraço tenso e sem calor. Mãe, eu voltarei em 2 semanas. Preciso consertar a casa e começar a trabalhar na cidade vizinha. Fique bem. Elara segurou o rosto de Sofia entre as mãos finas, forçando a filha a olhá-la. Vá, minha filha. Vá e construa seu chão. Eu estarei bem. Que Deus te guarde. Havia perdão em sua voz, mas nenhuma alegria. E então, Sofia se foi, virando-se apenas uma vez para ver a figura esguia de sua mãe parada ao lado do fazendeiro maciço, a imagem da troca concretizada. O ar no sítio da pedra era diferente. Cheirava a vida, a comida de verdade, a terra fértil. Mas a casa de Tobias era estranhamente vazia. Os cômodos eram grandes e escuros, o mobiliário era pesado e escasso. O quarto de Elara ficava no andar de baixo, perto da cozinha, um cômodo modesto, mas limpo, com uma janela que dava para um campo de girassóis. A primeira semana foi uma dança silenciosa de estranhos. Tobias ia e vinha, sempre ocupado com o trabalho da fazenda. Ele só interagia com Elara durante as refeições, que ela começou a preparar no segundo dia. O cheiro de comida caseira logo invadiu a casa, substituindo o antigo aroma de poeira e solidão. Elara cozinhava com parcimônia, usando o que Tobias tinha na despensa: feijão gordo, arroz e carne de porco salgada. Tobias comia em silêncio, a cabeça baixa. Em uma noite, Tobias disse a primeira coisa que não era estritamente necessária. O feijão está bom, minha esposa costumava fazer assim. Elara sorriu ligeiramente. É o tempero do interior, pouco alho, muito coentro e tempo. Ela não perguntou nada sobre a esposa, nem sobre os filhos dele. Ela sabia que seu papel ali não era o de confidente, mas o de uma presença que aquecesse o ambiente sem exigir nada. Elara se estabeleceu em sua rotina: limpar, cozinhar e cuidar de seu pequeno jardim de ervas que ela plantou perto da janela da cozinha. Ela usava os trapos velhos que encontrou guardados para fazer pequenos bordados e cortinas simples para as janelas sombrias, permitindo que mais luz entrasse. Tobias observava. Ele notava que a casa estava mais clara, que o silêncio não era mais opressor, mas acolhedor. Ele se acostumou ao som suave dos passos de Elara, ao tilintar delicado das panelas e ao murmúrio baixo que ela fazia quando rezava sobre a Bíblia. A presença dela era como uma lareira acesa em um inverno rigoroso. Ele não se atrevia a ser gentil abertamente. O acordo era estritamente profissional, mas ele começou a deixar na mesa as frutas mais bonitas colhidas no pomar. Um dia, ele trouxe um novelo de lã colorida da cidade, deixando-o perto da cesta de costura dela, sem dizer uma palavra. Elara entendia a linguagem dele. Era a comunicação não verbal da necessidade e do respeito que nascia devagar entre eles, superando a transação desumana que os havia unido. Ela sabia que a dignidade que Sofia tanto queria para ela estava sendo lentamente reconquistada, não pelo conforto material, mas pelo reconhecimento silencioso de Tobias. Ele a tratava como um ser humano de valor, e não como a mercadoria que a filha havia trocado. A tensão, no entanto, persistia. Tobias carregava uma dor antiga, e Elara a tristeza de ter sido negociada pela própria filha. O cheiro de casa estava voltando ao sítio da pedra, mas a sombra do acordo ainda pairava. Lembrete constante de que aquela convivência era baseada na desesperança de Sofia e na solidão de Tobias. O que Tobias não sabia, e o que Elara tentava esconder sob a calma de seus dias, era que a velha estava doente. Não uma doença súbita, mas o desgaste silencioso de um coração que havia lutado demais. E à medida que a luz da vida de Elara se tornava mais suave, mais forte se tornava a sua presença na vida do fazendeiro, forçando-o a confrontar o que realmente significa ter alguém. O próximo encontro com Sofia, que se aproximava rapidamente, estava destinado a forçar Tobias a agir.
a fazer algo que ele jamais pensou ser capaz. Algo que transformaria o sentido daquela troca para sempre. Transição contínua para a próxima parte. O fazendeiro fez filha entrega à mãe idosa ao fazendeiro solitário em troca de uma casa. Mas o fazendeiro faz isso e transformou a dor de uma família em uma lição amarga sobre o amor verdadeiro. Você lembra de um tempo onde a palavra dada valia mais que o ouro, mas o peso da desesperança podia corromper até o laço mais sagrado? Essa é a história de Tobias e Elara, um relato onde a troca mais vil se tornou o ponto de partida para a redenção. Se você está acompanhando este drama humano, deixe seu like e comente de qual cidade você nos assiste para sabermos até onde a força desta história alcança. Não se esqueça de se inscrever para não perder o que virá. A fragilidade de Elara era um sussurro, não um grito. Tobias, acostumado à solidez das coisas da terra, não captava a sutileza da decadência humana. Mas ele sentia a mudança sutil no ritmo da casa. Sentia na frequência com que Elara buscava a cadeira de balanço ao invés de acompanhá-lo até a horta nos fins de tarde. Sentia no modo como seus olhos, antes cheios de fogo manso, se fechavam por um instante a mais após cada tarefa concluída. Ele apenas atribuía aquilo à idade, aos longos anos de trabalho árduo na roça que ela descrevia, com uma resignação pacífica. O cheiro de mofo e solidão que antes grudava nas paredes do sítio da pedra havia sido substituído por uma mistura quente de baunilha, café passado no coador de pano e o aroma levemente adocicado das ervas que Elara pendurava para secar. Tobias se pegava por vezes parado na soleira da cozinha, apenas observando o movimento lento e deliberado da velha. Ela não se apressava. Cozinhava como se cada grão de arroz e cada folha de alface tivessem uma história que merecesse ser contada com calma. Ele redescobriu o que era sentar-se à mesa e não comer em silêncio, mas dividir o silêncio com alguém que não exigia nada. A relação deles era construída sobre a negação mútua da origem do acordo. Eles falavam sobre a chuva, sobre o preço do milho, sobre a teimosia dos bois, mas jamais sobre Sofia. A filha era a sombra que pairava sobre a varanda nas noites claras, uma presença invisível que ameaçava desmanchar a frágil paz que eles haviam costurado. Certa manhã, enquanto o sol nascia derramando um dourado opaco sobre a neblina baixa do campo, Tobias encontrou Elara sentada na beira da cama, respirando de forma audível. O som era áspero, como um pergaminho velho sendo desenrolado. Ele parou na porta, o corpo grande parecendo ainda maior na penumbra. "Está tudo bem, Tobias, apenas o tempo passando", disse ela, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Ele pigarreou, segurando um balde de água fresca. A vida de fazendeiro não o preparara para lidar com a fragilidade. Ele sabia consertar cercas, curar animais feridos e prever o tempo, mas o corpo humano, em sua delicada queda, era um mistério doloroso. A respiração era o problema, e Elara sentia-o esmagar o peito como uma pedra úmida. Ela sabia que precisava falar, mas temia que a revelação trouxesse o fim daquela trégua. Se Tobias soubesse de sua doença real, ele poderia se sentir culpado, ou pior, poderia achar que o acordo de Sofia era ainda mais nefasto, apressando-se em desfazer a troca para não ter que lidar com a dor. Mas Tobias havia estabelecido uma rotina de cuidado não solicitado. Ele começara a trazer o café pronto para a cama e insistia que ela passasse as tardes sob a varanda, protegida do vento, enquanto ele lavava a louça. Gestos pequenos, que para ele eram apenas a conveniência de ter alguém para fazer isso, mas que para Elara eram a dignidade reconquistada. Ele não a via mais como um fardo, nem como uma troca. Ele a via como a única companhia que ele tinha em décadas. Ele percebeu o quanto ele havia se tornado dependente dela em uma tarde, quando Elara foi visitar uma vizinha,
Dona Marisa, a 2 léguas dali. A casa ficou pesada, silenciosa. O jantar que Tobias preparou era insípido, e ele se viu conversando com o cão, algo que não fazia desde que sua própria mãe havia morrido. Quando Elara retornou à noite, o lampião jogando sombras longas sobre a estrada de terra, ele sentiu um alívio súbito e inesperado. "Está tarde para a senhora", disse ele, ríspido, para esconder o quanto estava preocupado. Ela apenas sorriu, um sorriso genuíno que o desarmou. "A saudade é um luxo, Tobias. Não a despreze." A saudade. O fazendeiro franziu a testa. Ele nunca sentia saudade de nada, apenas a ausência. Mas ele havia sentido. Ele sentira a ausência do cheiro de baunilha e do barulho tranquilo do ferro de passar roupa. Os dias se transformaram em semanas e a colheita do feijão se aproximava. A tensão aumentou quando chegou a notícia trazida pelo motorista que entregava ração na fazenda de que Sofia estaria na cidade na semana seguinte. O prazo para a primeira avaliação do acordo estava se esgotando. O rosto de Tobias endureceu ao ouvir o nome dela. Ele havia evitado pensar na parte mercantil daquela convivência, mas Sofia era o lembrete vivo de que Elara não estava ali por escolha, e sim por obrigação. Elara estava varrendo a varanda quando ele lhe contou, a voz baixa, quase um rosnado: "Sua filha Sofia virá." O cabo da vassoura tremeu nas mãos de Elara. Ela parou, sem levantar os olhos da terra batida. "Ela virá conferir a mercadoria." A palavra atravessou Tobias como um espinho enferrujado. "Não chame a senhora de mercadoria. É o que eu sou, Tobias. Não se iluda. Eu fui trocada por uma casa nova e ela precisa ter certeza de que o gado está bem tratado para garantir o pagamento." O fazendeiro jogou o chapéu de palha com força sobre a mesa. A raiva que ele sentia não era dirigida a Elara, mas a si mesmo, por ter aceitado uma transação tão suja. Naquele momento, ele odiava Sofia com uma intensidade fria e calculista. Ela não apenas havia rejeitado a mãe, mas havia profanado a solidão dele. Não, quando ela chegar, ela não verá uma mercadoria. Ela verá uma mulher que tem um lar. A declaração foi feita com uma autoridade que soava quase desesperada. Elara olhou para ele e viu nos olhos castanhos e profundos de Tobias um lampejo de luta que ela nunca esperou ver. Ele estava disposto a brigar por ela, não por amor romântico, mas por um senso de justiça brutalmente desperto. Elara sentiu o coração apertar, mas não de dor física. Era a dor da esperança. Ela tossiu discretamente, cobrindo a boca com a mão, e o fazendeiro não notou o vermelho pálido que ficou preso em seu lenço. A doença avançava, e ela tinha certeza de que aquela seria a sua última luta, e ela lutaria ao lado do homem que, em troca de sua presença, estava lhe devolvendo a alma. Nos 3 dias que antecederam a chegada de Sofia, Tobias trabalhou no sítio como se estivesse se preparando para uma guerra. Ele consertou a cerca que estava pendendo, pintou de novo as esquadrias da janela com um azul claro que Elara havia sugerido e, de forma inusitada, limpou o galpão onde guardava as ferramentas. Ele queria que Sofia visse prosperidade, mas não a prosperidade bruta da riqueza, e sim a prosperidade do cuidado. Ele queria que ela soubesse que, independentemente da sordidez do acordo, Elara estava sendo tratada com a decência que a filha lhe havia negado. Na véspera da visita, Elara preparou o bolo de fubá de que Tobias tanto gostava. O cheiro invadiu todos os cômodos, e o fazendeiro sentou-se na cadeira de balanço, observando-a amassar a massa. "A senhora deveria descansar", disse ele. "Eu descanso, Tobias, mas amanhã é um dia importante." O dia seguinte amanheceu com um céu azul intenso e o ar cortante da manhã. Sofia chegou no meio da tarde, dirigindo um carro novo e reluzente que parecia totalmente deslocado na paisagem de terra e mato. Ela não estava sozinha. Com ela estava seu marido, Ademir,
um homem atarracado e silencioso que parecia desconfortável com o cenário rural. Sofia desceu do carro com a altivez de quem era dona do mundo, vestindo roupas de cidade que pareciam sujar apenas por tocar a poeira da fazenda. O contraste entre ela e Elara, vestida com um avental simples e impecável, era gritante. Sofia não procurou a mãe. Seus olhos vasculharam imediatamente a propriedade, calculando o valor da mão de obra de Elara, certificando-se de que Tobias estava cumprindo o combinado. "Boa tarde, fazendeiro", disse Sofia, estendendo uma mão que ele apertou com a frieza de quem lida com gelo. "Viemos inspecionar o andamento do acordo." Tobias a levou para a sala, onde Elara estava sentada, costurando uma bainha. O silêncio na sala era tão denso que quase podia ser cortado com uma faca. Sofia mal olhou para a mãe, dirigindo-lhe apenas um aceno rápido e impessoal. "E então, mãe, está tudo bem por aqui? Não está dando trabalho ao fazendeiro, não é? A casa em que eu estou depende de você estar em ordem", lembrou ela, a voz carregada de uma ameaça sutil. Elara levantou os olhos. Eles não tinham mais o fogo manso, mas sim uma clareza cortante. "Estou bem, Sofia. Tobias tem sido justo." "Justo", a palavra ecoou na sala. Sofia sorriu, satisfeita com a submissão aparente da mãe. "Tobias, Ademir, meu marido, é engenheiro e gostaria de ver os melhoramentos que a mão de obra dela proporcionou. Precisamos garantir a estabilidade do nosso investimento." O engenheiro era o verdadeiro fiscal. Ademir começou a fazer perguntas sobre a rotina de Elara, sobre quanto tempo ela dedicava ao trabalho da casa e da horta. Ele tratava a mãe como uma planilha de custos. Tobias, que estava em pé, encostado ao batente da porta, sentiu a fúria subir pela garganta, um calor corrosivo. Ele apertou os punhos, lembrando-se da dignidade da velha. Ele não podia permitir que a mãe fosse humilhada novamente em seu próprio lar. O fazendeiro se endireitou, a sombra de seu corpo imponente caindo sobre Sofia. "O acordo era claro", ele disse, a voz baixa, mas potente. "Eu aceitei a presença de Elara na minha casa, em troca da casa de vocês. O que não estava no acordo era a inspeção humilhante ou o tratamento dela como uma propriedade." Sofia virou-se para ele, surpresa pela reação. "Você está sendo rude, Tobias. Eu só estou garantindo que as obrigações sejam cumpridas. As obrigações estão cumpridas. O sítio da pedra está limpo, a comida está na mesa e Elara está aqui. Mas não há obrigação alguma dela prestar contas a você sobre o tempo que ela passa sentada. Ela não é sua empregada, Sofia. Ela é sua mãe." A palavra mãe pareceu suspensa no ar, causando um desconforto visível em Ademir, que olhou para os próprios pés. Sofia riu, uma risada fria. "Você está se apegando, fazendeiro. Não se esqueça de quem ela é e de quem você é. Aquele foi o ponto de ruptura. A dor acumulada de anos de solidão e o renascimento da compaixão em poucas semanas colidiram." Tobias deu um passo à frente, sua presença sufocante. "Eu sei exatamente quem eu sou. Eu sou o homem que está disposto a fazer o que você não fez." Elara observava a cena, o coração acelerado. Ela sabia que Tobias estava prestes a quebrar o acordo, a fazer algo grandioso e estúpido em nome da decência. Sofia, friamente, ameaçou. "Se houver falha no acordo, Tobias, a casa volta para nós. E o que você fará com a velha?" A pergunta era a última peça de escárnio. Tobias olhou para Elara, que lhe deu um olhar de súplica silenciosa. "Não arrisque tudo por mim", diziam seus olhos. Mas Tobias havia tomado a decisão. O fazendeiro havia finalmente entendido que a solidão não era a ausência de pessoas, mas a ausência de valor na vida que se vivia. E Elara havia trazido esse valor de volta. Ele olhou diretamente para Sofia, e sua voz não tremia, era firme como a pedra. "A casa é de vocês. Podem ficar com ela.
Não há mais acordo, Sofia. O silêncio engoliu o som do vento. Sofia arregalou os olhos, confusa. O quê? Tobias tirou a chave da casa nova do bolso e jogou-a sobre a mesa de centro. O tilintar do metal era o som de uma promessa sendo quebrada e de uma vida sendo reconstruída. Eu não preciso da sua casa, Sofia. Eu preciso de paz. E a paz não tem preço de troca. Eu encerro o acordo, mas eu não mando a sua mãe embora. Eu a acolho. Elara fica. Ela fica porque ela é minha família agora. E a minha família não é uma mercadoria. Sofia estava pálida de raiva e incredulidade. O fazendeiro, aquele homem rústico e solitário, estava recusando o que ele mais queria, a casa, apenas para manter a presença de sua mãe, a quem ela havia descartado. Ele estava desmantelando toda a sua transação com um único gesto de dignidade inesperada. Você não pode fazer isso. Você não pode. Posso. E fiz. Peguem suas coisas e saiam da minha propriedade. E se você ousar voltar para perturbar a paz dela, você terá que me enfrentar. Tobias não precisou dizer mais nada. Ademir, sentindo o perigo da situação, agarrou Sofia pelo braço e a puxou em direção ao carro. Eles partiram em uma nuvem de poeira e indignação, deixando para trás o rastro do seu próprio fracasso moral. Na sala, o cheiro de bolo de fubá pairava no ar. Elara, com os olhos marejados, olhou para Tobias, que estava respirando pesadamente, o corpo ainda tenso. Você desistiu de tudo. Não, Elara. Eu ganhei tudo. E agora, podemos cuidar do que realmente importa. Ele se ajoelhou na frente dela, a mão grande tocando a dela, que estava fria e magra. O fazendeiro viu o pequeno tremor de dor que ela tentou esconder e soube que a luta deles estava apenas começando. Ele havia garantido a dignidade dela perante a filha, mas agora ele precisava lutar contra o tempo. A revelação de sua doença não tardaria. Ele teria que ser forte, não apenas na luta contra os outros, mas na luta pela vida da única pessoa que havia tornado a sua solidão suportável. Ele havia escolhido o caminho mais difícil, o caminho do cuidado sem contrato, da responsabilidade sem obrigação. A casa nova estava perdida, mas ele havia encontrado um lar. Tobias havia feito a troca que realmente importava. A vida, agora, estava centrada em proteger a luz suave que Elara trazia ao seu mundo escuro. O fazendeiro fez uma escolha impensável. Ele entregou a casa dos seus sonhos para salvar a dignidade da mãe que a filha tentou descartar. Você lembra de um tempo onde a lealdade valia mais do que tijolos e cimento? Naquela pequena sala, banhada pelo sol fraco da tarde, desenhava-se um novo pacto, silencioso e profundo. Se a história de Tobias e Elara está tocando seu coração, deixe seu like agora e comente de qual cidade você está assistindo, para que eu saiba até onde a força deste amor inesperado está chegando. Se você ainda não se inscreveu, não perca os próximos detalhes da reconstrução da vida deles. Ele ainda estava ajoelhado, sentindo a textura áspera da mão dela sob a sua. Ele segurou a mão dela por um longo momento, absorvendo o silêncio pesado que Marcela e o genro haviam deixado para trás. Os tremores de Elara não eram apenas medo. Tobias sentiu a fragilidade óssea, a pele fina como pergaminho sobre as articulações. O médico da cidade, ele sabia, era limitado. Ele precisava de mais, de algo melhor. O custo seria alto, mas o custo de perder Elara seria insuportável. Ele se levantou, a sombra alta cobrindo-a por um momento. Elara, com os olhos azuis claros, que pareciam ligeiramente maiores em seu rosto emagrecido, questionou a ele com uma voz baixa e hesitante. Você não precisa fazer isso, Tobias. Você perdeu o acordo. Eu sou livre para ir, e você pode tentar renegociar com alguém. Ele pegou a chaleira no fogão a lenha, o vapor quente subindo e trazendo o cheiro doce e reconfortante do chá de cidreira. Nós vamos ignorar o acordo, Elara.
O que foi perdido era apenas uma casca. O que temos agora é real. E o que eu faço agora é cuidar de você. Ele colocou a xícara na pequena mesa de madeira, o som do toque suave da porcelana ecoando na quietude. Eu quero que você me prometa uma coisa. Vamos ligar para o Dr. Almeida em Porto Velho amanhã. Ele é especialista, não um clínico geral de fazenda. Nós vamos fazer exames completos, não apenas os de rotina. Elara sentiu um calor se espalhar por seu peito, um sentimento que ela achava ter perdido completamente. A sensação de ser cuidada e priorizada, sem exigir nada em troca. Ela não se lembrava da última vez que alguém havia feito um plano que girasse inteiramente em torno de seu bem-estar e não da conveniência de outra pessoa. Eu não tenho como pagar. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos, que mantinham uma seriedade quase sombria. Eu tenho a fazenda, Elara. O dinheiro não é problema. O problema é o tempo, e nós vamos lutar contra ele. Ele havia tomado a decisão final. Não haveria mais negociação com Marcela. A ameaça dela de processá-lo por quebra de contrato era vazia. Ele tinha testemunhas e provas do abandono. Tobias se concentrou no presente, no cuidado meticuloso que se tornaria seu novo propósito. Os dias que se seguiram foram repletos de uma rotina suave, onde o silêncio da fazenda não era mais sinônimo de solidão, mas de paz, construída a dois. Tobias começou a pesquisar, lendo livros médicos e artigos sobre a doença crônica que a afligia, absorvendo o jargão complexo com a mesma dedicação que aplicava ao estudo do solo. Ele adaptou a casa. O quarto de Elara foi mudado para o andar térreo para evitar as escadas íngremes. Ele instalou um corrimão robusto no banheiro e se certificou de que a luz natural entrasse abundantemente na sala, afastando a sombra que parecia tê-la perseguido por anos. Eles foram a Porto Velho. A viagem foi longa e cansativa para Elara, que dormiu a maior parte do caminho, aninhada sob o cobertor que Tobias havia providenciado. Na capital, o cheiro de maresia e a agitação da cidade eram um contraste violento com o cheiro de terra molhada e mato seco da fazenda. O diagnóstico do Dr. Almeida confirmou os piores medos de Tobias. A doença de Elara estava avançada. A artrite reumatoide havia atacado duramente suas articulações, e a desnutrição pela qual ela havia passado sob os cuidados de Marcela havia acelerado a deterioração. O tratamento exigiria medicamentos caros, fisioterapia constante e, acima de tudo, paz mental. Tobias sentiu o golpe no consultório. O médico falou de meses, não anos, se o tratamento falhasse. Mas, ao invés de desespero, a determinação fortaleceu-o. Ele pegou a mão dela ao saírem, a sensação de responsabilidade pesando sobre seus ombros, mas não o esmagando. Nós vamos conseguir, Elara. Nós vamos lutar contra o tempo. A luta deles começou na volta para a fazenda. Tobias não apenas cozinhava, ele preparava refeições nutritivas com vegetais frescos colhidos no próprio quintal, garantindo que cada prato fosse leve para as articulações e rico em vitaminas. Ele se tornou um cronometrista rigoroso, assegurando que ela tomasse seus novos medicamentos importados nos horários exatos. À noite, depois do jantar, ele lia para ela. Não apenas a Bíblia que ela tanto amava, mas também romances de aventura e poesia, dando-lhe escapismo de seu corpo dolorido. Elara, que havia passado tanto tempo se sentindo invisível, agora se sentia a protagonista da vida de alguém. Em uma tarde de chuva, enquanto o cheiro de terra molhada entrava pela janela aberta, Elara observou Tobias na cozinha, concentrado em amassar o pão. Ele estava menos rude, menos endurecido. Havia linhas suaves ao redor de seus olhos quando ele sorria, e a preocupação constante havia dado lugar a uma serenidade focada. Ele havia perdido a chance de uma família através de um acordo frio, mas havia encontrado uma ligação muito mais profunda,
forjada no sacrifício e no respeito mútuo. Ele não era mais o fazendeiro solitário, ele era o cuidador, o protetor. Certa noite, Elara acordou no meio da madrugada. Ela sentiu um formigamento nas pernas e a dor latejava forte. Ela tentou se levantar para tomar seu remédio extra, mas a dor a paralisou. Um gemido baixo escapou de seus lábios. Imediatamente, Tobias estava na porta. Ele dormia com a porta entreaberta, o sono leve como o de um sentinela. O que aconteceu? Onde dói? Ele acendeu a pequena luminária, a luz quente iluminando o quarto. Tobias a ajudou a se sentar lentamente, apoiando as costas dela com travesseiros macios. Ele lhe deu o analgésico e esperou pacientemente até que o tremor diminuísse. Ele não perguntou se ela precisava de algo, ele apenas fez. Eu sinto muito por incomodar. Incomodar? Você é a única coisa boa que entrou nesta casa em 20 anos, Elara. E eu fiz uma promessa a mim mesmo. Ele se sentou na beira da cama e, pela primeira vez, a dor dele era visível, misturada à exaustão física e emocional. Eu falhei em ter uma família no passado. Eu falhei em encontrar um propósito. Você me deu os dois. Nunca mais diga que você é um incômodo. Naquele momento, Elara entendeu o sacrifício de Tobias em sua plenitude. Não era apenas a casa que ele havia perdido. Era o sonho de ter uma esposa jovem e saudável para dar-lhe filhos e continuar o legado da fazenda. Ele havia trocado a garantia de um futuro pela incerteza de um presente devotado. O verdadeiro lar não era feito de paredes, mas de mãos estendidas. E Tobias havia reconstruído seu mundo sobre a base sólida da compaixão. Dias depois, chegou uma carta registrada de Marcela, cheia de jargão legal e ameaças vazias. Ela exigia o ressarcimento do valor investido nas viagens e alegava danos morais. Tobias rasgou a carta antes mesmo de ler o último parágrafo e a atirou na fornalha do fogão a lenha. Ele não desperdiçaria mais um segundo de sua energia com a amargura alheia. Seu foco estava no sorriso frágil de Elara, na próxima dose de remédio, na próxima leitura. A vida deles era agora uma tecelagem de pequenos atos de amor e grande coragem. A fazenda florescia sob a atenção renovada de Tobias, e Elara florescia com o cuidado dele, encontrando uma paz que a doença não podia roubar. Ele havia escolhido o caminho mais difícil, o caminho do cuidado sem contrato, da responsabilidade sem obrigação. A mensagem de Tobias é clara. O verdadeiro lar não é feito de paredes, mas de mãos estendidas em momentos de necessidade. Se esta história de resiliência e compaixão te inspirou a valorizar o que realmente importa, compartilhe-a com um amigo que precisa de uma dose de esperança. Não se esqueça de se inscrever para não perder a conclusão desta jornada na próxima vez. O fazendeiro fez, filha entrega a mãe idosa ao fazendeiro solitário em troca de uma casa. Mas o fazendeiro faz isso e deixou todos em lágrimas. Você lembra de um tempo em que a desumanidade parecia ter triunfado, quando Marcela trocou o calor da família pelo frio do concreto, entregando sua mãe, Elara, a Tobias, o fazendeiro solitário, em troca de uma casa? A história deles é um testamento de que a dignidade humana não pode ser negociada. Se você está acompanhando esta jornada de coragem e redenção, deixe seu like agora e me conte de qual cidade você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever para receber mais histórias que tocam a alma. A vida deles era agora uma tecelagem de pequenos atos de amor e grande coragem. A fazenda florescia sob a atenção renovada de Tobias, e Elara florescia com o cuidado dele, encontrando uma paz que a doença não podia roubar. Ele havia escolhido o caminho mais difícil, o caminho do cuidado sem contrato, da responsabilidade sem obrigação. Naquela semana, o outono cobriu o vale com um manto de cores oxidadas, mas o ar trazia a primeira promessa do inverno, frio e úmido.
Os dias de Elara tornaram-se mais curtos, as horas de lucidez mais espaçadas. Tobias sabia que a teimosia do espírito era poderosa, mas a fragilidade do corpo era implacável. Ele havia movido o sofá-cama para mais perto da janela da sala, onde ela podia observar as colinas e o gado pastando sob o céu baixo. O som da fazenda, o mugido distante, o ranger dos portões de madeira, o cheiro de café passado e madeira queimando no fogão, era o universo reconfortante de Elara. Certa manhã, enquanto Tobias a ajudava a tomar a medicação, Elara segurou seu pulso com uma força surpreendente, os olhos fixos nos dele, profundos e sem o véu da confusão. Ela perguntou se ele estava cansado. A pergunta vinha carregada de uma culpa silenciosa, o peso da dependência que ela sentia. Tobias sorriu, um sorriso genuíno que havia se tornado parte de seu novo rosto. Cansaço? Ele respondeu. Não, Elara. Este cansaço é diferente, é o cansaço do propósito. Quando eu vivia aqui sozinho, eu estava exausto, mesmo sem fazer nada. Era o peso do silêncio. Agora, este cansaço é bom. É o peso do cuidado. Ela apertou a mão dele, e as lágrimas brotaram no canto de seus olhos. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram de gratidão. Ela disse que nunca imaginou que o final de sua vida seria em um lugar tão seguro, cuidado por um homem que era, a princípio, um estranho, e que agora era mais família do que seu próprio sangue. A menção indireta a Marcela trazia uma sombra momentânea, mas Tobias não permitia que ela pairasse. Ele havia enterrado a mágoa e a raiva no momento em que queimou a carta. Sua luta não era mais contra Marcela, mas contra o tempo. Nos dias que se seguiram, a tensão aumentou sutilmente. A tosse de Elara se intensificou, e o médico que fazia visitas regulares sugeriu que eles começassem a se preparar. A preparação, para Tobias, não significava desistir. Significava garantir que os últimos dias fossem vividos com a máxima dignidade. Ele instalou um pequeno sino ao lado da cama dela, caso precisasse dele durante a noite. Ele passava as madrugadas lendo em voz baixa, muitas vezes a mesma história, apenas para que o som de sua voz preenchesse o quarto. Foi durante uma dessas noites frias que Elara começou a falar sobre seu passado. Ela nunca havia se aprofundado muito, sempre protegendo a imagem de Marcela, mesmo que a distância entre elas fosse um abismo. Mas naquela noite, a verdade fluiu como água de uma nascente antiga. Ela contou sobre a morte do pai de Marcela, um homem bom que trabalhou a vida inteira para dar à filha o que ele não teve. Contou sobre como, após a perda, Marcela se fechou. Ela trocou o afeto pela ambição, vendo a pobreza como o inimigo a ser combatido a qualquer custo. Elara confessou que, no fundo, sabia que a oferta da casa era uma armadilha, uma troca, mas a fraqueza momentânea e o medo de ser um fardo a tinham feito aceitar. Eu não fui forte o suficiente para lutar, Tobias, ela sussurrou, a voz fina como seda velha. Eu me senti inútil e pensei que Marcela precisava de uma oportunidade, mesmo que isso significasse me descartar. Tobias a ouvia com a testa franzida. Ele sentia uma dor profunda pela ingenuidade forçada de Elara. Inútil, ele disse. Olhe para esta casa, Elara. Olhe para mim. Antes de você chegar, eu era um homem inútil, apenas ocupando espaço. Você trouxe a gentileza de volta a este lugar. Você me deu um motivo. Você nunca foi um fardo. Você foi a minha salvação. Este reconhecimento selou o pacto silencioso entre eles. Ele não era mais apenas o fazendeiro ou o cuidador. Ele era o guardião de sua paz. A revelação mais pungente veio quando Elara lhe entregou uma pequena caixa de madeira polida que ela guardava debaixo do colchão. Dentro havia uma única foto amarelada de Marcela, ainda criança, sorrindo sem reservas. Havia também uma escritura antiga. Isto é tudo o que tenho, Tobias, ela disse.
Marcela não se importará com esta casa velha. Eu quero que você a tenha. Eu quero que esta fazenda seja sua para sempre, sem dívida ou contrato. Eu quero que você use isto para que Marcela nunca possa retornar e perturbar a paz que encontramos. Tobias pegou a escritura, sentindo o peso do papel. A propriedade era de Elara por direito, o resultado de uma herança anterior que Marcela presumia ter se esgotado. Era um ativo pequeno, mas suficiente para dar a ele uma base legal sólida contra qualquer futura investida da filha. Aquele era o gesto final de Elara, proteger Tobias do mesmo oportunismo que a havia ferido. Ele percebeu que a verdadeira transação não era a que Marcela havia proposto, mas a que Elara estava fazendo agora. A troca de bens materiais pela garantia de um legado de bondade. Tobias olhou para o documento e depois para Elara. Ele não precisava da casa. Ele só precisava dela. Mas ele entendeu a importância do ato para a alma dela. Ele prometeu a ela que faria isso, que ele usaria todos os meios legais disponíveis para garantir que a casa e a fazenda permanecessem um santuário de paz, e que o sacrifício dela, sua última luta pela dignidade, não seria em vão. Elara fechou os olhos exausta, mas com um traço de leveza no rosto. Ela sabia que ele era um homem de palavra. Na manhã seguinte, Tobias dirigiu-se ao cartório na cidade. Ele usou a escritura de Elara e seus próprios recursos, trabalhando silenciosamente, como um moleiro que gira a roda da justiça. Ele não estava apenas registrando terras. Ele estava formalizando seu direito de proteger a memória de Elara e o lar que eles haviam construído juntos, tijolo por tijolo de cuidado. Ele colocou a propriedade sob uma fundação especial que garantiria o uso da terra para fins de caridade local, com ele como administrador vitalício. Isso criava uma barreira legal quase intransponível contra qualquer pretensão de Marcela. Quando ele voltou, o ar na fazenda estava pesado. Elara estava dormindo profundamente e o médico já estava lá, com um olhar grave. Ele comunicou a Tobias que era uma questão de horas. Tobias sentou-se ao lado dela, segurando a mão que estava fria, mas ainda macia. Ele sentia o medo pela primeira vez. Não o medo de estar sozinho novamente, mas o medo de perder a nova luz que o havia guiado. Ele passou o resto do dia sussurrando sobre o futuro, sobre as novas sementes que plantaria na primavera, sobre como pintaria o celeiro de um azul mais claro, sobre a nova vida que ela havia iniciado para ele. Ao cair da noite, Elara abriu os olhos pela última vez, e eles brilhavam com uma clareza que superava a doença. Ela olhou para Tobias e disse apenas uma palavra: grato. A palavra ecoou na quietude da casa. Então, o silêncio retornou à fazenda, mas não era o silêncio vazio de antes. Era um silêncio preenchido pela memória, pelo cheiro de lavanda e por uma nova e inabalável certeza. Tobias era um homem transformado. A notícia da morte de Elara chegou a Marcela de forma indireta, através dos vizinhos que Tobias havia contatado por respeito. A reação de Marcela, ao saber do falecimento da mãe, não foi de luto, mas de cálculo. Ela viu a morte de Elara não como uma perda, mas como a anulação daquele acordo bizarro. Ela presumiu que, com a mãe fora do caminho, a propriedade de Tobias seria o próximo alvo. Marcela, alimentada por sua ambição cega, não podia conceber que o fazendeiro tivesse agido por amor incondicional. Ela acreditava que ele, como todos, era motivado pela ganância. Ela ligou para Tobias, sua voz afiada e fria, demandando saber sobre os pertences da mãe e, mais crucialmente, exigindo o status da casa em que ela morava. Você não tem mais obrigação, Tobias, ela disse com uma falsa empatia que mal disfarçava a expectativa. Eu venho buscar o que é meu. A esta altura, Tobias havia enterrado Elara no pequeno cemitério da família da fazenda, sob um carvalho centenário que ela gostava de observar. A terra estava macia e cheirava a chuva recente. Ele estava em paz.
Ao telefone, Tobias escutou Marcela até o fim. Ele a deixou destilar seu veneno e suas exigências legais. Quando ela terminou, ele respirou fundo e deu a ela a verdade, de forma direta e inconfundível. Ele disse que a única coisa que restava de Elara era sua dignidade, e ele a protegeria. Ele explicou que a fazenda não estava à venda e que ela não tinha direito a absolutamente nada. O acordo de vocês acabou no momento em que você a abandonou aqui e eu a acolhi, ele declarou. Você não trocou uma casa, você trocou sua alma. Eu cuidei dela, e agora eu sou o guardião deste lugar. Sua mãe me deixou algo que garante que você nunca mais vai pisar neste chão com segundas intenções. Marcela explodiu em fúria. A ameaça de acionar advogados e processá-lo por exploração e extorsão ecoou pelo telefone. Tobias a cortou, a voz calma, mas firme. Ele respondeu que ela podia acionar quem quisesse e terminou com as palavras que selaram o destino daquela transação maligna. Eu fiz algo que você não pôde fazer, Marcela. Eu dei a ela um lar e paz. E a partir de agora, o único legado que você tem aqui é a vergonha. Ele desligou e o silêncio voltou. Não era mais um silêncio de solidão, mas um silêncio de vitória. A resolução final de Tobias não era sobre vingança, mas sobre honra. Ele havia cumprido sua promessa a Elara. Ele havia usado o que ela lhe deu para garantir que o santuário que eles construíram não fosse profanado pela frieza e pelo cálculo. Ele fez isso. O fazendeiro fez isso. Ele transformou uma troca vil em um ato de amor eterno. Se esta jornada de redenção e a força do espírito humano tocaram você, deixe seu like e inscreva-se para não perder a conclusão, onde descobriremos o destino final de Marcela e como Tobias honrará a memória de Elara. Compartilhe esta história para que o mundo saiba que a compaixão sempre vence a ambição. O fazendeiro fez algo que ninguém esperava. Ele usou o acordo vil de uma filha para garantir a dignidade eterna da mãe. Você lembra de um tempo em que a ambição parecia ter vencido e o peso da solidão esmagava um homem que só buscava a companhia honesta? Você lembra da esperança tênue de Elara, trocada por tijolos frios e um pedaço de terra? Tobias, ao pendurar o telefone, sentiu o ar vibrar com o silêncio pesado. A fúria calculada de Marcela havia sido varrida pelo seu ato final de honra. Ele havia cumprido a promessa. Ele fez isso. Se você tem acompanhado a jornada de Tobias e Elara, deixe o seu like agora mesmo. Diga-nos de qual cidade você está assistindo. E se ainda não o fez, inscreva-se no canal para não perder nenhuma história de resiliência e valor humano. Ele ficou parado, as mãos apoiadas na mesa da cozinha rústica. O cheiro de café velho e o aroma suave de lavanda que Elara sempre mantinha na janela se misturavam, criando um perfume agridoce de ausência e presença. A casa estava vazia, mas não desprovida de alma. Elara havia permeado cada tábua, cada móvel, com sua calma serena. A vingança não era doce, mas a justiça, sim, era reconfortante. Tobias não sentia alegria pela desgraça de Marcela, mas uma profunda satisfação por ter garantido que o último desejo de Elara fosse honrado e que sua memória não fosse manchada pela ganância da filha. Ele havia transformado a troca maligna de Marcela no instrumento de sua própria ruína moral e financeira. Os advogados de Marcela, após analisarem a documentação enviada por Tobias, confirmaram a verdade dolorosa. A casa nova que ela tanto ansiava estava de fato segura, mas não em seu nome. Estava legalmente constituída como o coração de uma fundação dedicada à preservação da fazenda e ao apoio a idosos em situação de vulnerabilidade, uma cláusula que Elara havia gentilmente sugerido e assinado antes de seu último suspiro. O capital obtido com a venda do imóvel original de Tobias, a contrapartida da troca, foi o investimento inicial dessa fundação. Marcela não podia processar Tobias por extorsão ou fraude. Ele havia entregue a casa, a escritura,
tudo. A única diferença era a beneficiária final, a dignidade de Elara, e não o bolso de Marcela. Marcela explodiu em uma onda de histeria que não encontrou eco em ninguém. Sua reputação na pequena cidade, já abalada pelo sumiço repentino da mãe, desmoronou completamente quando a história do acordo com o fazendeiro começou a circular, sutilmente, através dos bastidores jurídicos. Ela havia vendido a mãe por uma casa. Pior, ela havia perdido a casa e ainda carregava o peso do desprezo social. Isolada, sem amigos e sem o bem material que ela tanto idolatrava, Marcela foi forçada a enfrentar a miséria que ela tentou impor à própria mãe. O novo emprego que ela havia conseguido no centro da cidade não era suficiente para sustentar o estilo de vida que sonhava. Ela vivia agora na sombra do seu próprio erro, uma punição muito mais severa do que qualquer pena judicial. Enquanto Marcela se afundava no isolamento de sua ambição frustrada, Tobias iniciava a fase de reconstrução. Ele não estava reconstruindo a fazenda, que sempre foi robusta, mas a si mesmo. A solidão que antes o definia agora era temperada pela lembrança vívida e calorosa de Elara. Ele passava as manhãs na varanda, onde o sol batia na cadeira de balanço vazia. Ele podia quase ouvir a risada baixa dela, enquanto ele contava sobre a briga dos pintinhos ou o crescimento da lavanda. Ele encontrou um caderno dela, escondido sob o colchão, cheio de receitas e pequenos poemas. O último, escrito à mão trêmula, falava sobre como a verdadeira segurança não estava em muros altos, mas em corações abertos. Tobias dedicou-se à fundação com fervor. Ele supervisionava a documentação, garantia que a fazenda se tornasse de fato um refúgio de paz. Ele contratou uma cozinheira e uma enfermeira para cuidar da pequena ala que transformaria a casa em um lar para idosos que, como Elara, precisavam de cuidado e afeto. A primeira moradora, uma senhora de 85 anos chamada Dona Rosa, chegou no final da primavera. No dia em que Dona Rosa se acomodou no quarto de hóspedes, que Elara tinha arrumado meticulosamente na esperança de um dia receber netos, Tobias sentiu uma paz que nunca soubera que existia. A presença de outra pessoa na casa, o som dos passos na tábua do assoalho, o cheiro de sopa fresca substituindo o cheiro de solidão. Era o legado de Elara florescendo. Ele se sentou no seu banco habitual na cozinha, observando Dona Rosa, que se apoiava em sua bengala, admirando as flores que Elara havia plantado. Ele não estava mais sozinho. Ele havia se libertado da armadilha da solidão ao aceitar a responsabilidade de proteger o amor que encontrou. A troca, iniciada pela crueldade de uma filha, havia se transformado na redenção de um homem e no refúgio de uma comunidade. A mensagem de Elara era clara. A dignidade não é um preço a ser pago, mas um direito inegável. Tobias, o fazendeiro antissolitário, havia aprendido que a casa que ele deu a Elara e que ela deu de volta ao mundo era o verdadeiro tesouro. Ele havia vencido a ambição com compaixão. Se a história de Tobias e Elara o tocou, mostrando que o amor e a dignidade sempre triunfam sobre a ambição, deixe seu like, compartilhe esta narrativa para que mais pessoas conheçam o poder da honra. Inscreva-se para acompanhar as próximas histórias. E lembre-se, a maior riqueza que podemos construir é o respeito que deixamos no coração daqueles que amamos.